taxa de desemprego aqui no Brasil ficou abaixo dos 10% pela primeira vez em mais de 6 anos. O índice tem como base os meses de março, abril e maio deste ano. Os dados da pesquisa por amostra de domicílios contínua mostram uma recuperação do mercado de trabalho no Brasil. A taxa de desemprego ficou em 9,8% no trimestre de março, abril e maio deste ano, uma queda de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 4,9 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2021. Hoje, o número de desempregados chega a 10,6 milhões, uma redução de 11,5% em relação ao trimestre anterior, ou seja, 1 milhão e 400 mil pessoas desocupadas a menos no país. Na comparação anual, a queda foi de 30,2%, menos 4 milhões e 600 mil desocupados. Segundo o IBGE, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2015, quando o indicador registrou 8,3%. Essa expansão da ocupação ela é observada em diversas atividades econômicas, mais recentemente sendo puxada pelas atividades de serviço, e para esse trimestre especificamente se percebe a expansão também das atividades da administração pública, saúde e educação, fundamentalmente no segmento da educação. Ainda de acordo com o IBGE, o número de pessoas ocupadas atingiu a marca recorde de 97,5 milhões, o maior da série histórica iniciada em 2012, uma alta de 2,4% em relação ao trimestre anterior e de 10,6% na comparação com o mesmo período de 2021. Sinal de que a economia está se acelerando, né, e recuperando, né, os empregos, né, que foram perdidos durante a pandemia. Na verdade, a gente já está num patamar de emprego melhor do que estávamos no início da pandemia. A Evelyn, que tem 18 anos, foi contratada há 2 meses como operadora de caixa. Ela se diz aliviada por conseguir um trabalho com carteira assinada. Estou cheia de dívidas, não sei o que eu vou fazer, trabalhar para pagar, né? Mas é sempre bom, né, ter o dinheiro da gente, comprar as coisas da gente, muito bom. Você viu aí que pela primeira vez em mais de 6 anos a taxa fica abaixo dos 10%. Assunto, claro, né, para o nosso comentarista Ricardo Caldas. Ei, professor, boa noite para você. Esse índice estava em 10,5%, né, num trimestre, no outro baixou para 9,8%. E o que explica essa diminuição? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É a retomada econômica, basicamente, é isso. A nossa economia não parou. Desde o ano passado, nós tivemos um crescimento excepcional de 4,6%. Muitos economistas previam para esse ano uma recessão, não aconteceu. E o que nós temos justamente é um prolongamento desse crescimento, inclusive o que explicaria naturalmente a redução dessa taxa de 10,5% para 9,8%, destacando-se um setor, que é aquele setor preferido, que é o setor de serviços, que cresceu impressionantes 10,9% no ano passado. E um destaque, Paulo, setor de turismo, que cresceu 12% no ano passado, e esse ano o crescimento até abril está em estonteantes, surpreendentes 47%. Eu falo sempre do setor de serviços aqui e traz também os dados para a gente. Professor, o que significa aqui essa tabela? Explica esses números para a gente. O que nós temos? A população ocupada, como já foi dito no vídeo que nos antecedeu, chegou a quase 100 milhões de pessoas. E isso explica, Paulo, inclusive, por que o desemprego não caiu mais. Porque, na verdade, você tem mais pessoas entrando no mercado de trabalho. Pessoas que não estavam, a gente tem falado muito sobre isso. Aquelas pessoas que tinham outras atividades, a dona de casa, o estudante, que estavam focados nas suas atividades, mas que não estavam no mercado de trabalho. Resultado, eles entraram no mercado, tanto é que ele pulou de 88 milhões no ano passado para 97 milhões agora, 97,5, quase 100 milhões, e mesmo assim o desemprego caiu de quase 15% no ano passado para menos de 10% agora. Lembrando, Paulo, é importante destacar para o nosso telespectador que nós estamos falando de uma média móvel, ou seja, estamos falando de uma média de 3 meses, de março, abril e maio, sendo que o IPEA já fez um estudo e para o IPEA, apenas em abril, a taxa de desemprego já caiu para 9,4%.
Professor, rapidamente sobrou aqui 30 segundinhos, sobraram, né? 30 segundinhos, o senhor fala sempre em tendência. Existe tendência nesse ponto? Eu vejo claramente uma tendência de redução do desemprego enquanto a retomada econômica continuar, naturalmente. Então, se a economia continuar a crescer, e mais uma vez os economistas estão prevendo para o segundo semestre uma recessão, não acredito nisso. O que pode acontecer, sim, é uma desaceleração da economia no segundo semestre, mas, de qualquer maneira, mantido esse crescimento econômico, até por vários fatores que não há tempo aqui para nós falarmos, Paulo, mas se for mantida a tendência do primeiro semestre, certamente é uma de redução do desemprego para os próximos trimestres. E, professor, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.